Boa noite, queridos amigos e amigas do nosso grupo de leitura. É com muita alegria que nós vamos dar início à nossa reunião deste 9 de outubro, que recorda para todo o espírita o Auto de Fé em Barcelona, que foi a queima de livros espíritas, que todo espírita recorda desse acontecimento. E vamos então, para dar início, pedir a nossa irmã Yandra para fazer a prece de abertura para nós. Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. Agradecemos ao Divino Mestre a dádiva de estarmos todos reunidos em ensinamentos e orações na presença do seu santo nome. Pedimos pela saúde dos enfermos e que o Senhor, meu Pai, possa levar paz a todos os recintos que se encontram em desarmonia e que sua divina e santíssima presença possa estar sempre no coração e na alma de todos que se encontram em aflições, para que possa haver amor, esperança e alegria. Que os bons espíritos possam estar sempre ao nosso lado, nos instruindo de bons pensamentos e de boas ações, e que leve paz, amor e fraternidade à humanidade inteira. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. E com as bênçãos de Deus e dos mentores espirituais da nossa amada Casa Adelino de Carvalho, pedimos para iniciarmos os trabalhos de hoje. Que a paz e o amor de Deus esteja conosco. Nós agradecemos a nossa querida Yandra por essa bela prece, com esse fundo musical maravilhoso. E agora, dando continuidade, nós vamos pedir a nossa Vilma para fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, dando continuidade ao estudo da noite de hoje, Instruções dos Espíritos. O dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismos com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repreensão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e o sustenta, mas permanece, frequentemente, impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pôde fazer. O mesmo critério não existe para o bem infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos
Instruídos pelas experiências comuns, não cometam mal, argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e inflexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Que assim seja. Nós agradecemos a nossa querida Vilma por essa leitura maravilhosa, muitíssimo bem feita, e agora pedimos a nossa Leiner para ler uma questão do livro O Consolador para nós. Boa noite, pessoal do Grupo Espírita Adeline de Carvalho. Neste momento nós vamos fazer a pergunta do livro do Consolador 362. Está perguntando: poderemos receber um novo ensino sobre os deveres que compelem os espíritas? Aí vamos ver a resposta. Não devemos especificar os deveres do espírita cristão, porque palavra alguma poderá superar a exemplificação do Cristo. Todo discípulo deve tomar como roteiro da sua vida que o espírita, nas suas atitudes comuns, dispense o máximo de indulgência para com seus semelhantes, sem nenhuma para consigo mesmo, porque antes de cogitar da iluminação dos outros, devia buscar a iluminação de si mesmo, no cumprimento de suas obrigações. Muito obrigada. Nós agradecemos a nossa querida Leiner por essa leitura dessa questão e devemos dizer que estamos com muita alegria também, porque está uma chuvinha gostosa agora, viu? E dando continuidade, nós vamos pedir para iniciar os comentários do Evangelho e dessa questão o nosso querido amigo Sr. Vicente. Prezados irmãos do Centro Espírita Adeline de Carvalho, meu boa noite. Que Jesus abençoe e ampara a todos vocês. Nós estamos aqui no comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, que é Sede Perfeitos, o item número 7. A leitura, o dever. O dever é a obrigação moral de toda criatura,
primeiro consigo mesmo, depois com os outros em seguida. O dever é a lei da vida. Portanto, se nós não aprimorar bem com o nosso dever, nós estamos fora da lei. A lei da vida é o dever moral. Inclusive aqui fala que nós estamos falando dos deveres morais, não dos deveres que as profissões impõem. Então, na ordem do dever, o sentimento deve ser muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com a sedução dos interesses e do coração. Então, o nosso coração precisa também concordar com o dever. Que quando o dever não é bem legal, bem cumprido, o coração não dá sinal. E o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, o dever do coração fielmente observado, eleva o homem. E nós estamos aqui nesse mundo precisando de estudar e elevar moralmente. Mas esse dever, como o precisar, onde que detém, o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaria de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. Quer dizer que ele não espera que outro te corrija. Ele mesmo, com a sua consciência, chama a atenção de si mesmo, faz debate consigo mesmo e corrige e observa se tem alguma coisa que não está certo. Ele corrige e escraviza a própria criatura. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela, como o filho depende da mãe. Nós sabemos que a razão é necessária, que o dever de amar tem porque preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair, porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Nós, nesse mundo, precisamos muito de trabalhar, estudar e desenvolver nossa moral, porque o Sr. Chico Xavier falava
que se ele pudesse, tivesse bastante autoridade, queria escrever numas placas grandes e colocar na entrada de toda a cidade, de toda a aldeia, assim, essas palavras do Cristo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O Cristo amou uns aos outros mais do que amar o próximo que a si mesmo. Porque ele ensinou que devemos amar o próximo como a si mesmo, mas amar uns aos outros como eu vos amei é amar o próximo como a si mesmo e fazer algo mais. Então eu sou Chico Xavier que queria pôr isso na entrada de todas as cidades. E nós devemos fazer, porque cumprir com os nossos deveres e fazer algo mais é muito importante, e isso é mesmo só para o Cristo. Nós não temos condições para isso. Mas, se Deus quiser que, com o passar dos tempos, nós vamos estudando e vamos observando a obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, tá bom? Do Eterno, porque Ele falou para amar como eu vos amei. Então, se nós for prestando bem atenção, além de nós amar o próximo como a si mesmo, nós também vamos aprender a amar como Jesus amou. Nós esqueceu de fazer uma homenagem a Kardec, porque ele fez aniversário e eu não falei nada sobre Kardec, mas hoje já está um pouco atrasado. Mas eu tenho umas trovinhas aqui que eu escrevi há 10 anos atrás. Escrevi em homenagem a Kardec. E queria ler elas também em homenagem ao Kardec, dizendo: obrigado, Allan Kardec, amigo e curador, trabalhando com Jesus, nos fez tão grande favor, iluminando a humanidade inteira com essa doutrina de amor. Esta casa comemora o seu bicentenário. Amigo de toda hora, nós te desejamos agora um feliz aniversário. Deus abençoe sua legítima coragem, que você esteja na terra ou em outros planos. Receba a nossa singela homenagem pelos seus 200 e muitos anos. Allan Kardec, missionário da codificação, pela sua ideia, a nossa admiração, pelo seu trabalho, a nossa profunda gratidão. Que Jesus abençoe a todos e ampara. Que Deus agradeça a todos os irmãos do tão querido Centro Aurélio Agostinho. Aurélio Agostinho. Não. Adelino de Carvalho, desculpa. É Adelino de Carvalho. Que Deus abençoe a todos os filhos do Adelino de Carvalho. Nós agradecemos ao nosso querido amigo Sr. Vicente pelo comentário, pelas trovas. O senhor disse que passou do dia, tá? Muito em tempo, a gente fica muito feliz. São belíssimas, viu? A gente fica muito feliz.
Olha, o senhor falou Aurélia Agostinho, depois Adeline de Carvalho, nós estamos tudo junto. O importante é isso. Maria de Magdala, Adeline de Carvalho, Aurélia Agostinho e outros mais, né? Nosso abraço e nosso muito obrigado. E dando continuidade, nós vamos pedir ao Pedro para continuar os comentários também desta noite. Olá, meus irmãos da Casa Espírita Adeline de Carvalho, muito boa noite a todos. E vamos comentar agora o item O Dever, capítulo 17, né, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, como já foi lido pela Vilma e pelo Leiner, a questão 362, o Consolador. É interessante dizer que, assim como sempre é colocado aqui, as temáticas se entrelaçam, né, em relação ao dever. E interessante que Emmanuel se excusa, ele foge, mas no bom sentido, assim, de querer traçar deveres novos, né? E, na verdade, traça o dever antigo que deve nortear, na verdade, todos nós, que é a moral cristã. Então, ele diz que depois do exemplo do Cristo, não tem mais o que se ficar pensando, né? Ou então cogitando de agir como agir. Mas é porque Jesus deu o maior exemplo de todos. Então, não podemos alegar ignorância. Tem uma outra frase, salvo engano dele mesmo, Emmanuel, que diz que quem tem uma semana de evangelho já sabe o que deve ser feito, já sabe o que é certo e o que é errado, já sabe quais são, numa palavra, os seus deveres. Agora, a mensagem de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo era um pouco mais extensa e ele traz alguns aspectos que valem a pena serem ressaltados aqui. Um deles é que ele coloca que Deus criou todos os homens iguais para a dor. Isso é verdade. Isso é uma verdade inconteste, porque nós observamos que os desgostos, os sofrimentos, sempre têm a ver com as questões emocionais do coração. No Evangelho também tem a seguinte frase que diz que o general da guerra, né, encara bravamente as batalhas externas, no campo de batalha, na guerra, nas lutas, mas sucumbe aos desgostos domésticos. O que mostra que até mesmo pessoas que são admiradas, até mesmo pessoas que são cultuadas pela mídia, pelos fãs, né, por todas as pessoas, elas têm o mesmo ponto fraco que nós. Sucumbem em relação a questões morais, domésticas, familiares, que nos enfraquecem. E cumprir o dever, como ele coloca aqui, mais para frente, né, o dever, ele é uma bravura da alma, né? E uma bravura não no sentido de que a pessoa está brava, mas uma bravura no sentido de uma resiliência para encarar as atribulações da vida, uma confiança plena de que Deus está no comando. Sempre gosto de ressaltar a figura de Gesiel, né, que é Estevão, que soube cumprir o seu dever mesmo antes de conhecer Jesus e depois de conhecê-lo, então, ainda mais, né, de uma forma tão suave, tão leve, no entanto, com uma bravura tremenda de alma, né, indo como necessário foi, dando testemunho até mesmo durante a própria morte, ali no apedrejamento. Então, que busquemos dentro de nós observar quais são os deveres, porque apesar do dever geral ser o mesmo para todos nós trazemos deveres particulares no âmbito da nossa vida, porque a nossa vida não é igual ao do semelhante. Cada um traz uma vida muito bem montada, encaixada para a própria realidade daquele espírito. Então nós temos deveres que para outras pessoas podem não fazer sentido nenhum, mas que para nós faz todo sentido. E como descobrir isso? Olhando para dentro de si, pedindo aos benfeitores que nos ajudem, que nos iluminem a razão para que nós possamos nos dar conta desses deveres que trazemos. Porque às vezes o que para uma coisa para outra pessoa
é algo banal, para a gente, às vezes, é o ponto central da nossa encarnação. Por isso a gente não deve ficar comparando e muito menos julgando as atitudes alheias, mas sim focar naquilo que nós viemos fazer neste mundo, ou seja, no nosso dever. Que Jesus nos ajude, nos ensine a não perdê-lo de vista e nos dê força para executá-lo. Muita paz a todos, que assim possa ser. Nós agradecemos ao nosso querido Pedro pelo comentário que ele fez para nós e agora vamos pedir a Alessandra para fazer uma leitura também de André Luiz agora. Boa noite a todos. Vamos à leitura do livro Busca e Acharás. André Luiz. Problema e solução. Se você está sob a pressão de algum problema, recorde que desespero ou desânimo não oferece amparo algum. Se a luta decorre da necessidade de recursos materiais, atenda ao equilíbrio entre aquilo de que você dispõe e o que pretenda gastar, trabalhando mais a fim de conseguir mais no setor de suas aquisições. Se a doença lhe visita o corpo, use os meios justos que se lhe façam possíveis para reabilitá-lo, de vez que a aflição inútil é sempre golpe fulminativo em você mesmo. Se você cometeu algum erro, não acredite que lamentação possa apagá-lo, e sim raciocine quanto ao ponto íntimo em que deva fixar atenção para não cair na reincidência. Se alguém lhe feriu a sensibilidade, esqueça isso de imediato, lembrando as vezes em que teremos ferido ao trem sem qualquer intenção de fazê-lo. Se foi vítima da delinquência alheia em questões graves, ore pelo agressor, entendendo que o agressor é sempre um enfermo em condições infelizes. Se sofre conflitos domésticos, guarde a certeza de que você, notando isso, é a pessoa indicada pela divina providência para o sustento da paz em casa. Se algum parente lhe cria dificuldades, através de conduta indesejável, desde que não se trate de criança irresponsável, entregue-o ao caminho da própria escolha, consciente de que ninguém pisará no mundo com os nossos pés. Se essa ou aquela afeição desertou de seus passos, não exija de alguém aquilo que esse alguém, por agora, não possa ou não lhe queira dar, e sim continue agindo para o bem, porque, desse modo, outras criaturas lhe surgirão na estrada, valorizando-lhe a presença e abençoando-lhe o coração. Se você traz consigo algum problema, peça a Deus coragem para suportá-lo, evitando queixas e lutas que fariam de você um problema difícil para os outros e, trabalhando e servindo em silêncio, com paciência e bondade, você observará que Deus transformará os outros em canais de socorro espontâneo em seu favor, pelos quais, sem alarme e sem perda de tempo, encontrará você a necessária e a melhor solução. Boa noite, que Jesus abençoe a todos. Nós agradecemos a nossa querida Alessandra pela leitura que ela apresentou para nós e agora vamos pedir ao Marco Antônio para iniciar o comentário desta mensagem. Muito boa noite a todos. Que o Mestre Jesus continue iluminando e abençoando nossos caminhos. Na mensagem de hoje, André Luiz nos mostra que diante dos problemas que nós enfrentamos na vida, não cabe a gente a reclamação, o desespero, o desânimo, a revolta, mas cabe buscar soluções para eles. É para isso que eles existem. Não para a nossa aflição, para o nosso sofrimento, mas para o nosso crescimento espiritual. Se temos alguma dor, algum problema, devemos refletir o que podemos fazer para melhorar a nossa situação ou a situação do nosso próximo, sem reclamações injustas, descabidas, sem ficarmos olhando o passado, mas olhando para frente, para o futuro. Lembrando daquela história que um homem chegou no posto de gasolina e quando ele viu, tinha um cachorro ganindo em cima de
uma chapa em cima de uma chapa metálica. E ele estava ali chorando, ganindo, porque a chapa estava muito quente. Mas o homem não entendeu por que ele estava chorando. Falei, o que foi que esse cachorro está chorando? E aí o trabalhador do posto falou, não, ele está em cima daquela chapa quente. E a chapa está quente e ele está sentindo dor. Eu falei, mas por que ele não levanta ali da chapa? Ele falou assim, não, porque a dor ainda não foi suficiente. Quando chegar um extremo maior, ele vai levantar. Então isso acontece com a gente muitas vezes. Nós estamos com um problema, mas ficamos chorando o problema, ao invés de buscarmos soluções para eles. Ao invés de buscarmos o que fazer para resolver esse problema. Então André Luiz fala de problemas corriqueiros, até problemas materiais. Nós estamos com problemas materiais, o que fazer? Está faltando de recurso no final do mês, o que nós podemos fazer? Trabalhar mais, gastar menos. Se uma doença está acontecendo com a gente, devemos ir buscar ajuda, devemos ir tentar resolver o problema e não apenas ficar lamentando. Se tem algum problema dentro de casa, né, compreender que talvez nós sejamos a solução do problema. Nós estamos ali talvez colocados por Deus, normalmente é o que acontece, para ajudar a harmonizar. Então eu vou fazer preces, eu vou fazer o evangelho no lar, eu vou procurar ser mais compreensivo e assim por diante. Então devemos ter sempre em mente a necessidade de buscar as soluções para os problemas, porque quando buscamos soluções, nós crescemos, nós evoluímos, nós nos aperfeiçoamos e ajudamos as outras pessoas a também se aperfeiçoarem. Mas é muito comum a gente ficar reclamando, numa atitude de revolta, de certa forma, contra Deus, contra a vida. A vida não podia ser assim. Se eu não estou satisfeito com certa situação, eu tenho que perguntar, o que eu posso fazer? Eu lembro uma vez que eu li um livro onde a autora falava isso. Ela falava assim, que ela estava escrevendo a tese de mestrado dela e ela, de repente, ela mandou para o orientador dela já tudo escrito, tudo mais, e o orientador apontou um punhado de coisa de erro e falou que estava muito ruim a tese dela, né? E aí, ela, no primeiro momento, a primeira reação dela foi cair em desespero. Começar a chorar e lamentar o que eu fiz de errado, e por que está assim, e se auto-vitimizar. Mas, naquele momento, ela mudou a pergunta. Ao invés de perguntar para o orientador o que eu fiz e tudo mais, ela perguntou para ele, o que nós podemos fazer agora? Ela olhou para frente ao invés de olhar para trás e disse que a partir daí tudo na vida dela mudou. E aí o orientador começou a explicar para ela que ela podia fazer isso, podia fazer aquilo, né? Ela podia ter outras atitudes, podia abordar de forma diferente o assunto, etc. Olharam para frente e não ficaram olhando para trás e se lamentando e se remoendo e paralisados. Porque às vezes quando nós, por exemplo, caímos num erro, né, como acontece alguma coisa com a gente fica paralisado. Eu não podia ter feito aquilo. Ah, meu Deus. Não, o que eu posso fazer agora para corrigir o que eu fiz de errado? O que eu posso fazer agora para resolver essa situação? Então essa é a grande mensagem desse capítulo, né, que André Luiz nos oferece. A gente buscar soluções para os nossos problemas e também para sermos soluções para as nossas vidas, né? Ao invés de problemas para a vida dos outros, né? Nós buscarmos também nós sermos soluções para a nossa vida e para a vida dos outros também, né? Então muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos esclareça e nos proteja e nos una sempre no seu amor. Muita paz a todos. Grande abraço. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Marco Antônio por seu comentário para nós dessa mensagem. E dando continuidade à parte dos comentários, nós pedimos agora a nossa Ana Cláudia para fazer o comentário dela.
Boa noite, queridos irmãos do nosso grupo de leitura. É com alegria que estamos reunidos aqui hoje para comentar esse texto que foi lido pela nossa irmã Alessandra, do livro Busca e Acharás. O título é Problema e Solução, do Espírito André Luiz, pela psicografia do nosso querido Chico. E o André Luiz, ele nos traz exemplos de problemas que são comuns na vida cotidiana de todos nós. E ele tenta nos mostrar a melhor alternativa para enfrentá-los e solucioná-los, né? Ele é didático no ensino e ele é direto no aconselhamento. Então ele traz o problema, né, e ele vai colocando de uma forma didática para nos explicar, mas ele aconselha, né? A solução que ele traz é em forma de um conselho. Olha, age assim, aquela reação não vai dar certo, é melhor você reagir, né, ou agir desta forma, porque quando a gente reage, geralmente a gente reage impulsivamente, a gente reage de uma forma que não vai ser legal, mas quando a gente pondera, a gente pensa, a gente racionaliza, raciocina, nós costumamos encontrar a solução de uma forma mais tranquila. Então ele coloca que reações como desespero, desânimo, aflição, lamentação, melindre, né, rigor, intolerância, são caminhos que podem ampliar os problemas ao invés de solucioná-los, né, ao invés de você resolvê-los. Aconselha-nos, olha como é importante, aconselha-nos ao equilíbrio, à temperança, à fé em Deus, à paz de espírito, ao trabalho incessante no bem, à paciência e à bondade, porque ele diz que o Criador não nos desampara. E sempre que nós suportamos as nossas provas com humildade e resignação, ele nos envia o socorro e o auxílio, ajudando-nos a encontrar a necessária e a melhor solução para os nossos problemas. Tem uma frase do Emmanuel que para mim diz muito e que sempre que sinto necessidade, penso nela e ela funciona para mim como um bálsamo para as minhas dificuldades momentâneas. A frase é a seguinte: a fé em Deus não te arredará das provas inevitáveis, mas te investirá na força devida para suportá-las. Então, a doutrina espírita tem essa condição, né, de colocar nós num raciocínio, e é tão lógico para nós, né, e é tão fácil da gente verificar isso, como isso acontece. Quando nós enxergamos as nossas provas, as dificuldades momentâneas que nós estamos vivendo, e nós agimos com equilíbrio, com força, com coragem, né? com perseverança para tentar resolver, para tentar alcançar a solução para aquele problema, nós sentimos, nós percebemos a ação divina nos auxiliando. Ou Deus nos ajuda por nós mesmos a termos ideias para solucionar aquilo, né? O nosso anjo guardião nos inspira, ou ele coloca pessoas no nosso caminho que vai nos ajudar a encontrar a solução para os problemas. Se esse problema envolve só a gente ou se envolve outras pessoas. E é sempre assim. Eu acho que a gente é sempre muito amparado, ao passo que aquelas pessoas que a gente observa que quando tem um problema, a primeira reação é o desespero, é o desânimo, é o xingatório, é o desequilíbrio,
ela parece que ela não sai daquela situação que ela se colocou, né? É muito importante a gente manter o domínio das nossas emoções, né? Do nosso controle espiritual, né? O nosso controle emocional, para que a gente possa pensar em soluções melhores para os problemas da vida. Até porque tem problemas que a gente precisa viver. Tem situações que são necessárias para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Às vezes é uma doença no corpo físico. Não já se disse que a doença, ela primeiro aparece na alma, não é? Reflete no corpo. Então, se a gente tem um problema que a gente precisa extirpar do perispírito, ele vai manifestar no corpo. Então, há necessidade que aconteça isso, né? Então, não adianta a gente ficar lutando com isso. Que nós possamos cada vez mais poder refletir sobre isso e termos esse equilíbrio para solucionar, como o André Luiz nos aconselha. Boa noite a todos e muito obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos a nossa querida Ana Cláudia por seu comentário, sempre muito correto, maravilhoso. E agora nós vamos convidar a nossa Mara para fazer uma narrativa, apresentar uma narrativa para nós. Boa noite, queridos amigos e amigas do grupo de estudos de sábado à noite. É com muita satisfação que eu me encontro aqui com vocês para fazer hoje uma narrativa do livro Almas em Desfile, intitulada Não Perdoar. Uma psicografia do nosso querido Chico Xavier na segunda parte do livro e pelo espírito de Hilário Silva. Bezerra de Menezes, já devotado à doutrina espírita, almoçava certa feita em casa de Quintino Bocaiúva, o grande republicano, e o assunto era o espiritismo, pelo qual o distinto jornalista passara a interessar-se. Em meio da conversa, aproxima-se um serviçal e comunica ao dono da casa: Doutor, o rapaz do acidente está aí com um policial. Quintino, que fora surpreendido no gabinete de trabalho com um tiro de raspão, que, por pouco, não lhe atingiu a cabeça, estava indignado com o servidor que inadvertidamente fizera o disparo. Manda-o entrar, ordenou o político. Doutor, roga o moço preso em lágrimas, perdoe o meu erro. Sou pai de 2 filhos. Compadeça-se. Não tinha qualquer má intenção. Se o Senhor me processar, que será de mim? Sua desculpa me livrará. Prometo não mais brincar com armas de fogo. Mudarei de bairro. Não incomodarei o Senhor. O notável político, cioso da própria tranquilidade, respondeu: De modo algum. Mesmo que o seu ato tenha sido de mera imprudência, não ficará sem punição. Percebendo que Bezerra se sentia mal, vendo-o assim encolerizado, considerou a guisa de resposta indireta. Bezerra, eu não perdoo. Definitivamente não perdoo. Chamado nominalmente à questão, o amigo exclamou desapontado: Ah, você não perdoa. Sentindo-se intimamente desaprovado, Quintino falou irritado: Não perdoo erro. E você acha que estou fora do meu direito? O doutor Bezerra cruzou os braços com humildade e respondeu: Meu amigo, você tem plenamente o direito de não perdoar, contanto que você não erre. A observação
penetrou Quintino como um raio. O grande político tomou um lenço, enxugou o suor que lhe caía em bagas, tornou a cor natural e, após refletir alguns momentos, disse ao policial: "Solte o homem, o caso está liquidado." E para o moço, que mostrava profundo agradecimento: "Volte ao serviço hoje mesmo e ajude na copa." Em seguida, lançou inteligente olhar para Bezerra e continuou a conversação no ponto em que haviam ficado. Uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. O meu grande abraço e muito obrigada. Nós agradecemos a nossa querida Mara por essa bela página e ficamos aqui fazendo uma ligação com o comentário e com a mensagem anterior, né, sobre a solução de problemas ou solução de problema. A gente observa aí que Quintino Bocaiúva, embora havia dito que não perdoava, com a observação de Bezerra de Menezes, ele mudou de atitude, né, e resolveu o problema ali, né? Então, é o que os nossos irmãos comentaram, tanto Marco Antônio quanto Ana Cláudia, né? Nós precisamos de escolher o caminho correto para nós solucionarmos o problema e não aumentá-los, né? Então, nós agradecemos e agora vamos pedir a nossa Eurípides para fazer a prece de encerramento para nós. Jesus, divino e amado Mestre, nós te pedimos a nos ajudar a colocar em prática tudo o que aqui ouvimos durante este momento de oração e estudo. Agradecemos aos bons espíritos que conosco permaneceram e continuem nos fortalecendo na prática do bem e do amor ao próximo. Abençoe, querido Mestre, nossos familiares que estão a caminho conosco e os que já se encontram na pátria espiritual. Abençoe a humanidade terrestre. Assim seja. Boa noite a todos. Nós pedimos desculpa a nossa Eurípides, que enviou, mas eu fiquei achando, quando você me enviou o áudio, eu achei que era para que eu fosse inserir. Desculpa, viu, Eurípides? Mas nós agradecemos a todos que fizeram preces, que leram, que comentaram a narrativa, e todos aqueles que ouviram, que vibraram durante o trabalho. Nós agradecemos e pedimos a Deus que nos ampare, não é? Nesta nossa nova semana que se inicia. Muito obrigada a todos, fiquemos todos com Deus.